Você tem informação financeira em tudo quanto é lugar. Você consegue preço, cotação de ações e de todos os ativos do mercado financeiro, dados de análise fundamentalista, notícias, dicas quentes de pseudo-especialistas e influenciadores, mas nada disso parece estar realmente ajudando as pessoas a investir de uma forma melhor, a entender a sua característica pessoal, e foi para isso que eu desenvolvi o RXP Terminal. É uma plataforma de inteligência de dados voltada para o mercado financeiro, em especial para o investidor independente brasileiro, a pessoa que busca informação centralizada num único lugar, de forma estruturada, a possibilidade de testar suas teses de investimentos e ver se elas se aplicam às suas necessidades. Eu vou agora demonstrar para vocês um caso de uso utilizando ações da empresa Petrobras e mostrar como é o meu fluxo de trabalho, como que eu escolho uma ação, como que eu testo uma hipótese e como que eu acompanho os resultados. Vamos lá? Vamos para a tela. A gente está aqui na tela inicial do RXP. Nós temos uma watchlist com ações do Ibovespa e ações fora do Ibovespa, caso você queira analisar ações na Bolsa de Valores que não pertencem ao índice Ibovespa. E aí, selecionada a ação, por exemplo, vou pegar aqui ações do índice Ibovespa e eu vou clicar em ações da Petrobras. Quando eu clicar em Petrobras, automaticamente todas as outras telas elas vão ser direcionadas para a Petrobras. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se eu clicar em B3SA3, que são ações da empresa B3, o gráfico, os fundamentos, tudo isso atualizou. Então, vamos voltar e clicar novamente em Petrobras. E agora eu tenho aqui na tela, no centro da tela, as informações de preço e eu tenho a variação da Petrobras no ano corrente, que é o year to date. As ações estão com uma alta de 44%, enquanto o Ibovespa está com uma alta de 6%. Aqui eu tenho a comparação de preço entre os dois ativos. Eu posso analisar simplesmente o preço separado da Petrobras em vários time frames diferentes, mas eu gosto pessoalmente de manter essa comparação, sempre comparando o ativo com o índice ao qual ele pertence para ver quem que está performando mais. Temos aqui embaixo um calendário econômico, podemos selecionar por países, por exemplo, do G20, ou global, ou selecionar países específicos que eu queira ver. Só quero ver o calendário do Brasil, posso vir aqui fazer isso. Temos uma ferramenta de notícias em tempo real. Todas as ferramentas eu posso ter essa visão compactada e eu posso maximizar para que eu libere os recursos profissionais. Quando eu amplio a tela da ferramenta, por exemplo, de notícias, eu posso fazer pesquisa aqui pelo nome do ativo, por categorias de notícias relacionadas à economia ou a uma ação específica, fontes oficiais da própria empresa, então é uma ferramenta bem completa. Mas estávamos falando sobre o como que hoje em dia a confusão de tantas informações de forma dispersa não está ajudando o investidor a conseguir melhores resultados, melhores investimentos. Então, o que falta? Além de informação estruturada, que é o básico, falta a possibilidade de testar uma tese de investimentos. E aqui que entra, dentro das funcionalidades de análise de carteira, nós temos um testador. E temos aqui já uma tese documentada que se chama Will Strategy. Que tese é essa? Além do testador, nós já temos um estudo de caso publicado. Se você vier em estudo de caso Will Petro 4, você vai ter um histórico completo, são dados públicos, você vai conseguir ver mês a mês, desde 2020, como que foi o desempenho. Então, por exemplo, esse estudo de caso aqui é uma carteira que começou com R$10.000, todos os meses foram depositados R$1.000 de aporte e foi aplicada a estratégia Will Strategy, que eu já vou explicar para vocês como que funciona. Então tem aqui as operações atuais que estão abertas e as próximas operações que serão realizadas. Se você quiser ver o fluxo mensal de dividendos, opções, tudo que foi entrando, e tem aqui a rastreabilidade de todos os códigos que foram utilizados. Então, só para a gente entender, essa carteira começou com R$10.000, hoje ela tem um patrimônio acumulado de quase R$300.000 e ela tem aqui uma volatilidade de 39,8%,
o pior drawdown, que é o quanto a carteira caiu durante esse período aí de 6 anos, foi 42%. No pior mês foi 42%, coincide com o pior drawdown. Foi no mês de fevereiro abril de 2020, que foi o mês da pandemia. Aqui é um estudo de caso público, mas se você quiser testar ações específicas, então o ciclo se inicia pela renda fixa, você faz um investimento na renda fixa, usa esse mesmo investimento como garantia para fazer uma venda de put de uma ação a qual você já analisou previamente, por isso que temos aqui os dados fundamentalistas. Você tem que fazer essa análise antes, por quê? Quando você vende put, você está deixando aquele dinheiro em garantia para comprar as ações em caso de exercício. Então, em caso de exercício, você vai sacar o dinheiro da renda fixa, comprar as ações. E aí o próximo passo do ciclo é, de posse das ações, fazer a venda coberta de opções de compra. E é um ciclo que se repete. Se for atribuído novamente no exercício, você vende as ações, o dinheiro volta para a carteira, reinveste na renda fixa e inicia o ciclo novamente com a venda de put. Então, são praticamente duas operações. Uma venda de put com capital garantido, ou seja, você tem dinheiro suficiente em renda fixa ou no seu caixa para comprar as ações em caso de atribuição, em caso de exercício. Feito isso, compra as ações e faz a venda coberta na totalidade das suas ações. Você faz a venda coberta de opções, novamente em caso de exercício, o dinheiro volta para o caixa, reinicia o ciclo. E assim é feito fazer os aportes todos os meses e fazer as duas estratégias se for necessário. Ou seja, eu inicio o ciclo com uma euro canônica pela venda coberta da put, coloco o dinheiro em renda fixa, faço a venda da put e se em algum momento for exercido ou não, no próximo mês eu faço mais aporte e começo novamente pela renda fixa. Então, em alguns momentos eu vou ter as duas estratégias ao mesmo tempo. Isso me permite, inclusive, reinvestir, não deixar o dinheiro parado. Quando eu recebo dividendos, eu imediatamente compro mais ações. Se for um lote suficiente, já vou fazer a venda coberta. Então é só um uso mais eficiente do dinheiro. E agora, se isso funciona ou não, se funciona para você, eu te convido a testar, inclusive com outras ações. Você pode testar em qualquer ação da Bolsa Brasileira. Você tem todos os dados aqui para analisar, em primeiro lugar, a saúde financeira da ação, depois testar a tese para ver se ela atende às suas necessidades. Então vamos lá. Aqui nós vamos testar nós temos dados desde junho de 2009, porém não vamos conseguir testar desde junho de 2009 porque, apesar de termos os dados das ações, não temos os dados das opções durante todo esse período. Então, o período mais longo que a gente consegue testar, inclusive tem esse estudo publicado aqui, e eu vou refazer ele junto com vocês, é de março de 2015 a julho de 2026. Então, vamos aqui refazer esse estudo de março de 2015. A gente vai selecionar o ano. Deixa eu clicar aqui no Clear. Vamos aqui selecionar o ano 2015, certo? E já é um estudo bem grande, bastante grande, porque são mais de 10 anos de dados. E nesse período a ação passou por muitas adversidades. Então, março de 2015 a julho de 2026. Mais uma vez, a gente vai usar o capital inicial de R$10.000 e o aporte mensal de R$1.000. Isso é obrigatório? Não, é facultativo. Inclusive, você pode testar sem os aportes. A ação testada será a Petro 4, ações da Petrobras. Você pode testar em qualquer ação que você queira. A regra, aí aqui entra mais um detalhe. Existem variantes da estratégia Real, onde você pode trabalhar com a venda de opções não ATM, ou seja, ATM é at the money, quando as opções estão bem próximas do preço da ação, aumenta o risco de ser exercido, de ser atribuído e ter que comprar as ações, ou quando já está comprado de ter que vender as ações. E é assim que eu pessoalmente gosto de fazer. Você pode testar com uma distância de 5, 10 ou até mesmo 15% fora do dinheiro, tanto para put como para call. Eu vou fazer o clássico aqui, que é na linha do dinheiro at the money. A gente vai clicar em executar o teste. Ele vai ficar processando, talvez leve alguns minutos. Se for necessário, eu vou pausar o vídeo e retomo
quando ele concluir o teste. Inclusive você vai poder ver a barra de evolução quando ele estiver aqui processando. O que é interessante nesse teste é que ele vai reconciliar todos os meses. Ele vai pegar e literalmente com dados que eram dados reais quando o mercado aconteceu. Ele vai pegar o preço das ações, comprar as ações, escolher uma opção at the money na linha do dinheiro com o código da opção, vender pelo preço que aquela opção estava sendo negociada naquele dia. O que não inclui aqui? Custos e impostos. Quais são os custos? Bom, hoje em dia, o sistema já está avançando, a gente pode ver aqui o gráfico de reconciliação, ele já completou 77, agora 99 ciclos dos 137 totais desse período. Enquanto isso, eu vou mostrar a metodologia. Aqui tem descrita a metodologia canônica da OIC e a variante RXP, como eu expliquei, onde a gente já permite ir fazendo simultaneamente, se houver caixa para isso, as puts e as calls, sempre com cobertura total. Temos aqui o memorial de cálculo, acho que já concluiu o estudo, então vamos lá. Então, é bem interessante já os resultados, a gente vê que a WIL da OIC, a metodologia tradicional, acumulou R$853 mil nesse período, partindo de um capital inicial de R$10 mil e aportes mensais de 1.000, ou seja, foi uma bela acumulação. Temos aqui a WIL RXP, que é a metodologia proprietária do terminal RXP, com um acúmulo de mais de R$1.400.000. Essa cobertura de 100% significa que todos os períodos, ou seja, todos os meses, encontrou dados. Então, se houvesse aqui um período em que não havia dado de opção ou de ação, não teria sido concluído. Então, se eu escolher um período maior, talvez eu não tenha dados, como já falei aqui no vídeo. O total de aportes no período foi R$146 mil. Agora vamos entender as curvas. Nós temos aqui as curvas de capital acumulado para o CDI, para a gente comparar com o CDI, foi de um total de 276 mil, ou seja, bem abaixo de 1.400.000. Temos o próprio Ibovespa, que acumulou R$300 mil no período, utilizando a mesma metodologia, comprando e fazendo buy and hold, reinvestindo os dividendos, mesma metodologia, os aportes todos mensais. É muito importante quando você vai comparar uma estratégia com opções, de comparar como fazer o próprio buy and hold da ação pura e simplesmente. Ou seja, será que teria sido melhor só comprar as ações e reinvestir os dividendos? Então nós temos aqui também, só comprando as ações e fazendo o buy and hold, que é fazer a reinvestir os dividendos e comprar mais ações, o acumulado foi de 1 milhão, ou seja, foi abaixo da performance da WIL RXP, porém acima da performance da WIL da OIC. Então o buy and hold performou melhor que a WIL canônica, porém pior que a WIL RXP, que é a variante da metodologia proprietária do RXP. Aqui nós temos a tabela com o total de retorno acumulado da WIL RXP foi 1.300%, não, desculpa, do buy and hold 1.300%. O maior retorno acumulado, obviamente, foi da WIL RXP, 2.153%. Temos também o retorno anualizado. Aqui a gente segue a metodologia internacional de métricas de risco e de retorno. Então, a rentabilidade anualizada, 31,37%. Isso não é garantia, isso foi o que aconteceu. Não significa que no futuro vai acontecer novamente. Temos aqui o pior momento, o drawdown máximo, foi 59% e foi durante a pandemia, aqueles meses da pandemia. Temos aqui métricas também de duração do drawdown. Da WIL RXP foi 13 meses, da WIL OIC foi 22 meses, ou seja, atingiu um determinado máximo de capital, depois caiu e levou quanto tempo? 22 meses para recuperar. Na WIL RXP recuperou mais rápido com 13 meses. 13 meses a gente está falando de 1 ano e mais um mês para atingir o topo novamente. Esse foi o pior período histórico. Temos aqui Sharpe, Sortino, Calmar, que são métricas de análise de risco e retorno, né? Comparando risco e retorno. E aqui o beta relativo ao Ibovespa. Então, toda a metodologia
pública. Você pode, inclusive, depois de testar, se você quiser, você pode publicar um estudo, compartilhar com os outros usuários da plataforma. Nós já temos aqui alguns estudos em Petrobras e Vale publicados, mas você pode testar no Itaú, Bradesco, nas ações da sua preferência. Bom, com isso eu te convido a conhecer a plataforma. Se você está buscando um sistema onde você possa testar ações, analisar a qualidade e a saúde financeira dessas ações e, principalmente, encontrar uma metodologia onde você consiga testar e verificar se ela se enquadra dentro dos seus objetivos de risco e de retorno, eu te convido a conhecer o terminal RXP.